Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Fico muito feliz de estar aqui com essa grata e rica oportunidade de partilhar um pouco daquilo que é a porção da palavra do Senhor para as nossas vidas. Eu queria convidar os irmãos a fazer uma breve oração pela palavra, aí mesmo no teu lugar, fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça. Senhor, nós rendemos o nosso coração a Ti, Senhor, essa manhã. E declaramos, Senhor, que não somos absolutamente nada sem a Tua presença. E esse lugar já está cheio da Tua presença. De tudo quanto o Senhor já fez essa manhã, te pedimos mais uma vez, fala conosco, entrega a Tua palavra, que produza em nós, Senhor, exortação, cura, libertação, consolo, e que ela edifique o caráter de Cristo dentro de nós. Que a gente não saia daqui, Senhor, da mesma maneira que nós entramos. Senhor, Tu sabes, de mim mesmo eu não tenho nada para entregar aos meus irmãos. Então eu te peço mais uma vez, derrama da Tua graça nessa manhã, descortina, Senhor, a Tua palavra, ilumina nossa mente, mas aquece o nosso coração, e que a gente saia daqui sabendo que o Senhor falou conosco. Esse é o desejo do nosso coração, no nome que está acima de todo nome, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Toda a igreja diz amém, queridos. Glória a Deus. O irmão Davi fica fazendo propaganda, cuidado, viu, Davi? Fica fazendo propaganda, essas vezes propagar expectativa, né, é frustrada. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 4, é o texto da campanha. Campanha de oração pelos filhos. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 4. Eu vou ler alguns versículos antes, só para a gente entender um pouco desse contexto. Eu vou ler a partir do versículo 1. Eu vou ler até o versículo 7. Mas vamos nos ater ao versículo 4. Do 1 ao 7 diz assim: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. Eis que estão em Hazanon-Tamar, que é Engedi. Então Josafá teve medo. Fala assim: teve medo. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum a toda Judá. E Judá se congregou para pedir socorro. Fala, pedir socorro. Para pedir socorro ao Senhor. Também em todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és Tu nos céus? Não és Tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na Tua mão está força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores dessa terra diante do Teu povo de Israel? E não adestes para sempre a posteridade de Abraão, Teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao Teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentamos diante desta casa e diante de Ti, pois todo o Teu nome está nesta casa, e clamaremos a Ti na nossa angústia, e Tu nos ouvirás e nos livrarás. Até aqui o versículo 10. Irmãos, esse texto ele é um texto onde nós vemos a grande intervenção do Senhor
palavra do Senhor lá na frente, no versículo 17, fala que Deus disse para Josafá essa causa: você não precisa pelejar. Era o próprio Deus que iria trabalhar naquela causa. E se você ler um pouco antes, no capítulo 19, esse texto diz que havia um profeta chamado Jeú, que trouxe uma palavra de conserto para o rei Josafá, porque o rei Josafá havia ajudado pessoas que Deus não queria que Josafá ajudasse. E aqui vai um alerta antes de entrarmos no texto. Às vezes tem pessoas passando por uma grande luta e você às vezes quer se meter no tratamento de Deus na vida das pessoas. Aqui no versículo 19, eu vou voltar já, diz assim: Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz de Jerusalém. O profeta Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro do rei Josafá e lhe disse: deverias tu ajudar um perverso e amar aqueles a quem aborrece ao Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. As coisas não acontecem por acaso na nossa vida. Aliás, nós cristãos e protestantes não acreditamos em sorte ou azar. Davi vai dizer que a nossa sorte é o Senhor. Nós cristãos e protestantes não acreditamos em coincidências. O Deus soberano, o Deus onisciente, o Deus onipresente, Ele escreveu com soberania a nossa história e tem controle sobre todas as coisas na nossa vida. O tema desse texto é para a gente orar pelos nossos filhos, orar pela nossa casa, pedir ao Senhor que estenda suas mãos soberana sobre aqueles a quem Ele nos deu ou nos emprestou. Deus não nos dá filhos, Deus nos empresta, porque são deles. Nossos filhos são do Senhor. E nesse texto fala que esse rei, ele havia tropeçado aqui e acolá, mas era um homem que Deus amava, porque ele havia destruído todos os ídolos que havia em Israel. E ele era um homem temente ao Senhor, diferente de ter medo. Temente ao Senhor é aquele que obedece e aquele que reconhece quem é Deus. Davi disse assim para mim: pastor, é bem cedinho, pastor, o culto, e a gente não quer, às vezes é ruim, inconveniente. Eu disse: Davi, nunca é cedo para Deus, e nunca é tarde da noite para Deus, porque o nosso coração precisa estar verdadeiramente rendido ao Senhor nosso Deus. Eu vou falar sobre oração, mas esse texto ele fala sobre o que leva as pessoas a orar. Quando eu pedi para vocês repetirem alguns dos versículos, a palavra do Senhor diz que Josafá teve medo, porque o exército inimigo, os amonitas e os moabitas, iriam afrontá-lo, iriam guerrear contra eles. Eu não sei o que é que nos traz ou te traz medo, não sei, mas parece que quando nós estamos com medo, os nossos joelhos se dobram mais. Parece que quando a gente precisa de socorro, os nossos joelhos se dobram mais. E Josafá sabia quem era Deus. Às vezes, na minha família, na minha parentela, tem pessoas que dizem assim: olha, ora por fulano, ora por cicrano. E a leitura que eu faço é: glória a Deus, vamos orar para que Deus liberte, cure, transforme, realize a obra dele. Mas às vezes a leitura que eu faço de pessoas que não conhecem e não andam com Deus, nem conhece o caminho da oração, e às vezes terceiriza para o outro: olha, ora por fulano. Não que nós não vamos orar, mas Deus trilhou um caminho, que é o caminho da oração. E nós vamos trabalhar um pouco essa manhã sobre esse caminho. Josafá conhecia esse caminho. Então todas as vezes que nós estivermos em tempos de tribulação, de luta, de angústia, de deserto, de medo, precisando de socorro, nós precisamos trilhar esse caminho, que é o caminho da oração. Mas não apenas no tempo de luta, também nos tempos de alegria, nos tempos de ações de graça, nos tempos em que nós vemos a mão do Senhor estendida sobre nós. Nós precisamos continuar trilhando esse caminho. A oração para o crente é como o ar que nós respiramos. Não há possibilidade, é incoerente dizer que um crente não ora. É mais ou menos dizer que um vegetariano come carne, ou o contrário, que alguém que come carne
virou vegetariano. Deixa eu ficar claro, é mais ou menos dizer que um leão virou vegetariano. Um crente que não ora. Então eu não vou aqui chover no molhado. Todos nós somos cristãos, servos do Senhor, e acredito que cada um de nós temos a nossa vida de oração no altar do Senhor. Mas eu quero encorajá-los a assumir uma postura diferente no aspecto da oração. A oração, ela não muda o Senhor, ela muda a nós. A oração, ela não glorifica o nosso nome, ela glorifica o nome do Senhor. A oração não é para o meu prazer, a oração é para que o nome de Deus seja conhecido em todo lugar, inclusive na nossa casa e na vida dos nossos filhos. A oração não é o que eu quero, mas a oração é o que Deus quer. Quando o Tiago diz, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, vocês pedem para esbanjar os próprios prazeres. E não tem oração que Deus quer responder. Fala assim, tem oração que Deus quer responder. Irmão, você acha que Deus não quer salvar? É claro que Ele quer salvar. Você acha que Deus não quer exaltar o nome dEle? É claro que Deus quer exaltar o nome dEle. Ontem nós estávamos na igreja falando com os homens, e a gente colocou um título chamado Conversa de Macho. E a gente leu um texto de Juízes capítulo 7, onde Deus diz no texto ele diz assim: olha, manda que os medrosos e os covardes saiam. Homem e mulher de Deus não é covarde e nem medroso. A oração faz a gente ter essa ousadia. A oração faz a gente ter autoridade. Eu estava compartilhando ontem com a menor oração da Bíblia, em que Elias disse, não vai chover, segundo a minha palavra. É a menor oração da Bíblia. E eu disse aos irmãos que Deus responde orações curtas para quem tem uma vida de oração longa com Ele. Se você tem uma vida longa de oração, você pode depois fazer uma oração curta que Deus vai responder. Mas deixa a gente falar um pouquinho aqui sobre esse caminho da oração. No versículo 4, que é o título do tema, diz: Judá se ajuntou para pedir socorro, se ajuntou para orar. Judá se ajuntou para orar. Às vezes, irmãos, eu não sei, sinceramente eu não sei como é que anda a tua vida de oração. Às vezes a gente está orando de forma que não está congruente com a palavra, não está alinhado com a palavra. E não existe oração errada, irmão, existe oração não feita. Não existe oração feia, existe oração que não é feita. O próprio Jesus diz que existem pessoas que fazem uma oração bonita, mas o coração está tão longe dele, tão longe. A palavra do Senhor vai dizer em Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então não é o que eu falo. A oração não tem a ver com a palavra, a oração tem a ver com o coração. Jesus vai dizer em Mateus 6, quando vocês forem orar, busca o teu pai que está em secreto, fecha a porta do teu quarto, porque o teu pai que te vê. Depois você olhe na sua Bíblia, não é o teu pai que te ouve. Como assim? Mas não é uma oração? A oração não é para ser ouvida. Depois se quiser abrir Mateus 6, para a gente olhar aqui, alguns detalhes da palavra a gente precisa se ater. Nem era o texto, mas como se deve orar. Mateus 6, 5. Vamos ler o 5 e o 6 só. E quando orardes, não serei como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás, e o teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto. E aí eu posso entrar aqui numa contradição, mas a oração não são as palavras que nós dizemos? Sim.
Elas são as palavras que nós dizemos, mas existem dois tipos de palavras, como a do versículo 5 e como a do versículo 6. A do versículo 5 diz que a gente ora para os homens ouvirem. A do versículo 6 a gente ora para Deus ver. E quando Deus vê, não precisa ninguém estar vendo. E Josafá conhecia esse caminho da oração. O primeiro, eu vou falar aqui nesse breve espaço de tempo, e eu vou já pedindo perdão aos irmãos, porque às 10 horas da manhã eu tenho que dar aula na escola de pregadores e evangelistas lá da igreja. Então depois, se eu sair correndo, irmão, vocês já sabem o motivo, tá? Aqui nesse capítulo 4, no versículo 4 de 2 Crônicas 20, Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. O caminho da oração, eu vou compartilhar aqui rapidamente 5 pontos que é esse caminho da oração. E o primeiro ponto, todas as vezes que você for orar ao Senhor, o meu conselho que eu te dou, não comece pedindo: Senhor, olha minha esposa, olha meu marido, olha meu filho. Não comece dessa forma. Você não está falando, como dizia minha avó, com os teus parceiros. Você está falando com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o Criador de todas as coisas. Então, em primeiro lugar, quando você for orar, reconheça com quem você está falando. Então diga: Senhor, Tu és o Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha casa, Tu és o Deus da minha família, Tu criaste as terras e os céus, não há outro Deus além de Ti, Tu és todo poderoso, Tu és aquele que liberta, que cura, que salva. Não há nada impossível que o Senhor não possa realizar. O Senhor tem poder para dar a vida, o Senhor tem poder para tirar a vida. Eu quero reconhecer que eu não sou nada diante de Ti. Todas as vezes que você for começar a tua oração, coloque-se no seu lugar e reconheça o lugar de Deus. Reconheça. Às vezes na igreja nos falta reverência porque não conhecemos Deus. Às vezes na igreja nos falta pontualidade porque não conhecemos Deus. Eu não sei se vocês já foram para uma audiência trabalhista ou qualquer tipo de audiência. Você não chega lá de chinelo e de bermuda. Você não chega lá fazendo barulho na sala do juiz, porque se você chegar dessa forma, ele tira você da audiência. Só que o Deus que nós servimos é o juiz dos juízes, é o Rei dos reis. E às vezes nós pegamos o nosso celular e tocamos o WhatsApp na hora do culto, porque não conhecemos quem é esse Deus. Nós não conhecemos esse Deus. Às vezes o irmão fala assim: vamos orar, e aí você fecha os olhos e diz: Senhor, Tu sabes, Senhor, Tu sabes, Senhor, Tu sabes. Não, irmãos, no caminho da oração nós precisamos saber quem Ele é. A Bíblia diz que Ele separa as águas do globo na palma da sua mão, que Ele diz para os mares até aqui, e o mar não vai mais, que Ele chama as estrelas cada uma pelo seu nome, em Isaías 45, e nenhuma vem a faltar. Esse é o Deus a quem nós vamos orar pelos nossos filhos. Eu vou orar pela salvação do meu filho, pode orar, irmão. Eu vou orar pela cura do meu filho, pode orar. Eu vou orar pela libertação, pode orar. Mas antes de você orar, reconheça quem Deus é. Reconheça. E eu não estou falando aqui para você dizer jargões bonitos: excelso Deus Todo-Poderoso. Não, eu estou falando do coração. Nem que a tua oração seja igual a do fariseu de Lucas 19: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Essa oração reconhece quem Deus é. Então, e de novo, irmão, não tem oração errada. Existe oração que não é feita. Quando você for orar, reconheça com quem você está falando. Você já viram pessoas arrogantes e soberbas? Infelizmente não nos falta, que dizem assim, que dão carteiradas. Você sabe com quem você está falando? Já viram pessoas que dizem, ou já ouviram essas coisas? São soberbos, são arrogantes. A palavra de Deus diz que depois da soberba o próximo passo é a queda. Deus não diz isso para nós, mas Ele é soberano. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é tão poderoso, que Moisés queria vê-lo, e ele disse: não, Moisés,
Se você me ver, você não vai resistir, você não vai aguentar. A minha glória é tão grande, Moisés. Eu vou deixar você ver a minha sombra, Moisés. Ele é tão poderoso que ele disse a Moisés: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está entrando, Moisés, é santo. O caminho da oração é reconhecer quem Deus é. Então eu vou fazer um exercício aqui com a gente. Fecha os olhos e reconheça agora quem Deus é. Tu és grande demais, Senhor. Tu és maravilhoso demais, Senhor. Tu és poderoso demais. Riquezas e honra está em tuas mãos, Senhor. Tu tens o poder para dizer sim e não, Senhor. Tu és o advogado, o juiz, o médico. Tu és o Criador. É tu quem dá a vida, é tu quem tira a vida, é tu quem abate, Senhor. És tu quem levanta, Senhor. És tu que serra a madre, como fez com Ana. É tu que libera a madre. És tu, Senhor, que dá vista aos cegos. És tu que levanta o caído. És tu, Senhor, que pega um prostituto como filho pródigo e salva e liberta. Então nada é demasiadamente grande para ti, Senhor. E nós como igreja queremos reconhecer quem tu és. Quem tu és. Tu és o Senhor da minha casa. Tu és o Senhor dessa igreja. Tu és o Senhor do meu trabalho. Tu és o Senhor dos meus filhos. Tu és o Senhor dos meus sonhos, dos meus projetos. Tu és o Senhor da minha saúde, do meu dinheiro, do meu tempo. Tu és o Senhor do universo, Senhor. Não há homem na terra, não há demônio no inferno, e não há anjo nos céus que o Senhor não diga até aqui. Até aqui. Então nós reconhecemos quem tu és, Pai. Josafá pediu socorro porque ele sabia quem tu era, Senhor. Nós reconhecemos quem tu és. E se na tua casa você está precisando de socorro, você diga: socorre a minha casa, Senhor. Socorre a minha casa, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No caminho da oração, a palavra do Senhor diz em João 9:31 que Deus não ouve a pecadores. Fala assim: Deus não ouve a pecadores. Mas pastor, como assim? Todos nós somos pecadores. Paulo diz em Romanos capítulo 5: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. E como é que Deus não nos ouve? Mas se você ler João 9:31, não precisa abrir. A palavra do Senhor diz assim: Deus não ouve a pecadores, mas se estes se arrependem, a este Deus ouve. Segundo lugar, no caminho da oração, é a santificação, é o arrependimento, é a mudança de caráter. Pedro vai dizer que aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que traía não traia mais. A oração, ela é ouvida quando Deus olha em nós, enxerga um coração contrito e quebrantado, e a esse Deus não despreza. Deus não despreza. Você quer se relacionar com Deus? Deixe as coisas velhas, como disse Paulo em 1 Coríntios 5:17. Deixe as coisas velhas. Deixe a vida de velho homem. Deixe a vida de uma velha mulher. Você tem a língua ferina, peça ao Senhor que te leve no céu sem língua, então, irmão. Você tem um coração pecaminoso, peça ao Senhor que quebre o teu coração de pedra e te dê um coração de carne. Se os teus olhos têm te olhado para aquilo que não agrada ao Senhor, pode dizer ao Senhor: Senhor, eu prefiro entrar no céu sem olhos do que ir para o inferno com o corpo inteiro. Se você tem visto o que não deve, falado o que não deve, desejado o que não deve, porque nós pecamos de diversas maneiras. Nós pecamos pelo ouvir, mas eu não falei nada, mas está dando ouvidos. Nós pecamos pelo falar. Não, mas é só para a gente... Ó, irmão, já ouviram essa história? Aqui não, nessa igreja não. Isso aqui é uma benção, não tem isso não. Essa igreja não tem isso não. Tem irmã que diz assim: ó, eu vou te contar uma história da irmã, mas é só para a gente orar, vice.
Aqui não tem isso não. É só lá. A nossa igreja que deve ter essas coisas, né? Aqui não tem não. Ó, eu vou contar, tu não sabe, menina. Ó, só pra gente orar, vice. A palavra do Senhor diz que 6 coisas Deus abomina, mas seis coisas Deus odeia, mas a 7ª Deus abomina, que é a língua maldita. Então, se nós pecamos por ouvir, nós pecamos pelo falar, nós pecamos pelo olhar, nós pecamos pelas atitudes, e nós pecamos pela negligência. Pastor, eu não peco nas coisas que eu olho. Então, glória a Deus. Eu não peco nas coisas que eu ouço. Glória a Deus. Eu não peco nas coisas que eu falo. Glória a Deus. Eu não peco nas coisas que eu faço. Oh, glória. Deus já vai te levar para a glória então. Mas tem coisa que eu sei que tenho que fazer e eu não faço. A Bíblia diz que aquele que sabe o que tem que fazer e não faz. Aqui entre nós, não me responda. Você sabe que tem coisa que você tem que fazer, não sabe? Está pecando, irmão, se você não está fazendo. Está pecando. Eu brinco lá na igreja dizendo assim: quando chegar lá no céu, Deus vai falar assim: Marcelo, eu vou falar assim: sim, Senhor, você pregou a minha palavra. Eu vou dizer assim para ele: Senhor, teve dias que foi tão difícil, Pai, que nem fosse para levantar da minha cama eu tinha. Teve dias que eu vou confessar, Senhor, eu não queria nem sair de casa para ir para a igreja. Eu vou te confessar, Senhor, teve dias que eu lia a Bíblia, mas as palavras não saltavam no meu coração. E ele vai perguntar de novo: mas você pregou a minha palavra? E eu quero dizer assim para ele: sim, Senhor, com todas as minhas fraquezas, com todas as minhas limitações, com todas as minhas lutas, eu preguei porque eu sei que o Senhor me chamou para isso. Mas tem coisa que ele vai me perguntar. Ele vai dizer assim: você adorou, preparou os músicos, cantou. Eu vou dizer assim: Senhor, isso aí não é comigo não, Senhor. Você é Jô do Monte. Vou dizer a ele lá: você é minha esposa, Senhor, eu não. Tem coisa que ele vai dizer assim: você cuidou das finanças da igreja. E eu vou dizer assim: Senhor, não é comigo não, Senhor. Irmã Ilza, a irmã Micheline, as tesoureiras, eu não vou ter nenhuma dificuldade, irmão. E vai entregar, eu não vou entregar não, porque Deus não me chamou para isso. Deus não me chamou para cantar. Deus não me chamou para cuidar das finanças. Então tem coisas que Deus te chamou, e essas coisas que Deus te chamou, você vai prestar contas a Ele. Então não peque no falar, não peque no olhar, não peque no ouvir, não peques no fazer, e não peques no negligenciar. Mas pastor, eu estou todo enrolado. Então vamos ouvir aquilo que Jesus disse em João capítulo 8 para aquela mulher: vai sair daqui hoje e não vai pecar mais, em nome de Jesus. Em segundo lugar, o caminho da oração passa pelo processo de santificação. Fala comigo: santificação. A palavra do Senhor diz em Hebreus 14:12: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém. Você está orando, está com a vida toda troncha, aí você chega e diz assim: Senhor, faz isso aqui na minha vida. Irmão, você está falando com quem? Com quem? Está falando com o rei. E o rei não se relaciona com sujeira. Mas se nós nos arrependermos, aí ele começa a nos ouvir. Deus não ouve a pecadores. Você quer orar pelo teu filho? Vou orar, pastor, pelos meus filhos. Então se santifique. Se santifique. Mas é meu filho que está no erro. Se santifique. Faça feito Jó. Jó, quando orava pelos filhos dele, Jó entregava oferta no lugar dos filhos. Imagina, irmão, você traz a tua oferta para a igreja, diz assim: aqui é minha oferta, não gosto de ofilaço. E depois o menino passa: peraí, isso aqui é de Valentina, minha outra filha aqui, peraí, aqui é de Davi. Mas eles não estão na igreja, mas eu estou entregando uma oferta por eles. Jó fazia assim. Você vai orar pelo teu filho, se santifique. Fuja do pecado, fuja da aparência do mal. Não ande na roda dos zombadores. Tenha seu prazer na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite.
para que você veja o seu caminho prosperar. Em segundo lugar, o caminho da oração passa pela santificação. Fala comigo, santificação. Se você ler esse texto, você vai ver que Josafá pregou um jejum e orou e pediu socorro ao Senhor. Quando ele apregou um jejum, na prática judaica, as pessoas se vestiam de pano de saco e se sujavam de cinza. Aquilo representava que era pedindo que o Senhor limpasse do pecado, da sujeira, e que havia um sinal de arrependimento. Fala comigo, arrependimento é mudança de vida. Arrependimento, estou arrependido, irmão. Eu já estou arrependida do que eu fiz. Semana que vem está fazendo de novo. Tá não, irmão. Tá não. Arrependimento é mudança de vida. Amém? Terceiro lugar, no caminho da oração, você clamar ao Senhor pelos outros. Fala assim, clamar pelos outros. Irmãos, Deus nos chamou, cada um de nós, para sermos intercessores. O intercessor é aquele que se coloca na brecha. Então Deus te levantou para orar pela tua família. Deus te levantou para orar pelo teu casamento. Deus te levantou para orar pelos teus filhos. Deus te levantou para orar pelos teus irmãos. Deus te levantou para orar pela tua mãe. Deus te levantou para orar pelo teu pai. Deus te levantou para orar pelos teus primos. Deus te levantou para orar pelos teus sobrinhos. Mas pastor, é muita gente. Irmão, apresente-os no altar do Senhor. Porque aquele que intercede, enquanto eu oro pelos outros, Deus está trabalhando na minha casa. Enquanto Jó orava pelos seus irmãos, seus amigos, Deus transforma a história de Jó. Às vezes nós somos egoístas nas nossas orações. Nós só olhamos para o nosso umbigo. Senhor, eu quero uma casa. Pai, eu quero um carro. Eu quero que o Senhor faça isso, faça aquilo. E Deus faz, irmãos. Deus faz, porque a palavra de Deus fala que Ele é rico em misericórdia e tardio em irar-se. Na sua mão esquerda a riqueza, na sua mão direita a honra. E Deus faz mesmo. Ele é um Deus soberano, Ele muda a história. A Bíblia diz que Ele tira o pobre do monturo e coloca assentado junto aos reis. Deus é poderoso mesmo. Mas aprenda a ser generoso na oração. Ore pelos teus vizinhos. Ore pelo teu bairro. Ore pela tua igreja. Ore pelo teu pastor. Ore pelo ministério que Deus te colocou. Ore pelo teu primo que está ali naquela cachaça e está perdido nas garras de Satanás. Ore pela tua tia que está frequentando aquela religião pagã. Ore pelo teu tio. Ore pelo teu pai, pela tua mãe. Clame. A palavra do Senhor diz assim: clame a mim e eu responderei. Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Então clame que Deus responde, irmãos. Eu creio no Deus que responde. Deus sempre responde. Ele diz não. Ele diz sim. Ou ele diz espere. Deus sempre responde. Se ele disse não, não é para a glória dele. Se ele diz sim, além de ser para a glória dele, eu estou preparado para receber. E se ele me diz espere, é porque ele está trabalhando no meu e no teu coração ainda. Para que a gente não se soberbeça, não empine nosso nariz, achando que é a gente que faz, é a gente que sabe, é a gente que tem. Deus fala assim: espere, deixa eu trabalhar um pouco mais sem você. Irmão, porque antes de Deus trabalhar por nós, Deus primeiro trabalha em nós. Vocês ouviram? Antes de Deus trabalhar por nós, primeiro Deus trabalha em nós. É por isso que nós devemos clamar pelo outro, para que Deus enxergue que nosso coração não é egoísta, não é prepotente, não é arrogante, não é individualista, não é soberbo. E Ele vai enxergar, porque Deus enxerga, irmão. Os homens veem a gente por fora. 1 Samuel capítulo 16. Mas Deus vê a gente nas entranhas. Um amigo meu que é mecânico, ele pega esse versículo e diz assim: o homem vê a lataria, mas Deus vê o motor. O homem vê a roupa,
mas Deus vê o coração. Então Deus está enxergando coisas que ninguém enxerga. Terceiro lugar, peça pelos outros, interceda, clame, jejue, ore. No caminho da oração, primeiro a gente exalta, depois a gente se santifica, terceiro a gente intercede. Fala assim: exalta, se santifica, intercede. Em quarto lugar, você pode orar por você, irmão. Peraí, pastor, sou filho de Deus. Pode, irmão. Você pode orar por você. Senhor, cuida da minha saúde. Senhor, abre as portas diante de mim, Senhor, para eu sustentar minha casa. Senhor, tira de mim, Senhor, aquilo que não te agrada. Coloca em mim, Senhor, aquilo que ainda me falta. Derrama sobre mim da tua graça. Derrama sobre mim da tua porção. Ilumina minha mente, Senhor. Aquece o meu coração. Transforma no meu caráter, Senhor. Quando eu for nas reuniões, me dá graça, Senhor. Quando eu for bater numa porta de um cliente, me dá sabedoria, Senhor. Quando eu for conversar com a minha esposa, me dá a unção de ouvir, Pai. Oh, amor, foi isso mesmo. Amor, foi. Me dá, Senhor, a capacidade de ouvir. Senhor, trabalha no meu coração de tal forma que eu sei que foi o Senhor que fez. E aquilo que eu fazia, que eu não faça mais. Aquilo que eu falava, que eu não fale mais. Aquilo que eu desejava, que eu não deseje mais. Então tira de mim. Domingo retrasado a gente fez uma oração na igreja assim, ó. Senhor, eu não sei se você tem coragem de fazer essa oração. A gente fez uma oração na igreja assim: Senhor, arranca da nossa vida tudo que nos atrapalha de te servir. Se for um relacionamento, arranca, Senhor. Se for um emprego, tira, Senhor. Se for uma casa, um carro, arranca da minha vida. Se for uma amizade, tira. Se for uma sociedade, tira. Eu não sei se você tem coragem de fazer essa oração. Pedir a Deus que tire da tua vida tudo que te atrapalha de servi-lo. E pode ser que Deus te deixe sem nada, mas você terá tudo se você tiver o Senhor. Eu não sei se você tem coragem hoje de dizer: Senhor, tira da minha vida pessoas, trabalho, locais, sentimentos. Tira, varre da minha vida, sopra, tira, Senhor. E pode ser que Deus te mande para outro lugar do planeta, lá para outro país, por amor à tua vida. E vou dizer mais. Essa oração é assim: Senhor, tira da minha vida tudo que me atrapalha de estar na tua presença. Pode ser que Deus tire até a vida, irmão. Poxa, pastor, que Deus é esse? O Deus que nos ama. Porque se Ele nos quiser na eternidade, na sua glória, e se a minha vida for uma vida que não honra o nome dEle, e não glorifica o nome dEle, e não exalta o nome dEle, é bênção para mim morrer. Porque Paulo disse que o viver é Cristo e o morrer é lucro. E nós vivemos numa cultura em que morrer é ruim. E não é, irmãos. Porque nós vamos viver a eternidade na glória, na presença do Rei dos Reis, em gozo eterno. A palavra do Senhor nos Salmos diz assim: a morte de um justo é alegria ao Senhor. Como é que Deus se alegra na morte? Porque Deus toma de volta para a sua presença. Então nós nunca perdemos a vida, porque Deus dá e Deus tira, e um dia estaremos com Ele na eternidade. Eu vou repetir, eu não sei se você tem coragem de fazer essa oração. Arranca de mim tudo que me atrapalha de te servir. Talvez Deus te tire do ministério que você está exercendo, porque talvez não tenha sido esse o ministério. Quando eu falo ministério, eu não estou falando da igreja, eu estou falando do ministério de louvor. Eu vou contar um testemunho rápido do meu amigo e meu irmão, que vocês com certeza devem conhecer, da rádio Maranata, meu amigo e irmão Ibinéias, com certeza, Ibinéias Júnior. Ele me contou uma vez que ele era músico, ele tocava guitarra. E num altar um dia, um pregador olhou para ele e disse: até quando? Até quando vai se esconder atrás desse instrumento? Deus manda te dizer hoje que Ele está tirando de você esse ministério, porque Ele tem outro muito maior para te dar. Vocês sabem como Deus usa ele na palavra.
Às vezes até o ministério não é o nosso, a gente está ali porque é enxerido, porque dá mídia, porque dá status. Não é o caso dele. Eu estou te falando que às vezes, eu não sei se você tem coragem de fazer essa oração. Tira de mim. Tem coragem? Se não tiver, não faça. Mas se você tiver, fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração e fala assim comigo: Senhor Deus, tira da minha vida relacionamentos, trabalho, pessoas, lugares, bens que me atrapalham de andar na tua presença. Tira da minha vida até mesmo o ministério, se esse não for aquele que o Senhor tem para minha vida. Mas eu te peço, Pai, não me deixes sem a tua presença. Se necessário for, eu irei para a glória, não viverei mais, mas eu quero a tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E em último lugar, exalta, santifica, intercede, ore por você, mas em último lugar, agradeça. Fala assim: agradecer. Irmãos, nós temos dificuldade de agradecer. Nós temos dificuldade de agradecer porque a gente acha que tudo é normal. Tudo é normal. Eu estou aqui, não tem nada para agradecer. Não, você só está aqui porque Deus te trouxe e te permitiu estar aqui. Há 2 anos atrás eu estava numa UTI de Covid, querendo respirar e não conseguia. Se você está respirando, é porque Deus está te dando fôlego de vida. Eu estava numa maca, querendo ir no banheiro e não tinha força para me levantar de uma maca. Eu nunca desejei tanto respirar na minha vida. Se você está respirando, é porque Deus te deu vida. Se você tem um lugar para dormir, é porque Deus permitiu um lugar para você reclinar a tua cabeça. Se você vai comer daqui a pouco café da manhã ou almoço, é porque Deus colocou na tua mão. Se você tem um marido, uma esposa e um filho, mesmo que não seja do jeito que você gostaria, é porque Deus te deu uma família. Se você tem prato sujo na louça, é porque Deus te deu comida. Se tem bagunça na tua casa, é porque Deus te deu uma casa. Então agradeça ao Senhor. Agradeça pelo pão, agradeça pela igreja, agradeça pelo teu pastor, agradeça pelo teu trabalho, agradeça pelo fôlego de vida. Agradeça porque você tem um Deus para servir, um lugar para adorar, uma Bíblia para ler. Agradeça, seja grato. Palavra do Senhor. Você sabe qual é o contrário de agradecer, né? O contrário de agradecer é reclamar. Fala assim: reclamar. 1 Coríntios 10:10. Aqueles que murmuram, que reclamam, atrai destruição para a sua própria vida. E eu conheço gente que só vive reclamando. Reclama do calor, reclama da chuva, reclama do patrão, reclama porque não tem emprego, reclama do menino, reclama da sujeira, reclama da rua, reclama do político, reclama da igreja. Irmão, começa a enxergar as coisas boas. Porque a palavra do Senhor que diz assim: aquele que tem, mais lhe será dado. Mas aquele que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Então agradeça, irmão. Pastor, eu tenho uma pia, está tão velhinha na minha casa. Agradeça por ela, irmão. Pastor, eu estou orando para Deus me dar uma máquina de lavar, porque eu tenho um tanque lá de 200 anos. Agradeça pelo tanque antes de Deus mandar a máquina de lavar. Pastor, eu estou andando de ônibus há anos, eu não consigo comprar uma moto e nem um carro. Agradeça porque Deus está te dando dinheiro de pagar a passagem, porque Ele vai encontrar um coração grato. Aí Ele pode abençoar. Você conhece a história dos leprosos? Não eram 10? Cadê os outros? Só um voltou para agradecer. Agradeça, porque a gratidão agrada ao coração do Senhor. Então fala assim comigo: exaltar o Senhor, santificar a minha vida, interceder pelos meus irmãos, orar pela minha vida e agradecer. Agradecer. O final dessa história do capítulo 20 está aqui no versículo 17. Já estou terminando. Na hora que você fizer esse caminho da oração, irmão, a tua vida vai começar a mudar.
Teu casamento vai começar a mudar. O teu trabalho vai começar a mudar. Teu ministério vai começar a ser transformado. Os teus filhos começaram a ser transformados. No versículo 17 diz assim: neste encontro você não tem que pelejar, Josafá. Tome posição e fique parado, e veja o grande livramento que o Senhor te dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenha medo e nem se assuste. Amanhã eu sairei ao encontro, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Vamos ler o versículo 20 também. Pela manhã cedo, oh Jesus, pela manhã cedo, foi para nós mesmo essa palavra. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saíram eles, e pôs-se Josafá adiante e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Agora eu quero que você leia o versículo 24. A resposta da oração desse homem está aqui no versículo 24. Diz assim: tendo Judá chegado no alto e olha para o deserto, procurou a multidão. Que multidão? De amonitas e de moabitas que vieram para destruí-los. Eu não sei se vocês sabem, mas o diabo dá ordens aos seus demônios. Então, uma multidão de demônios tentando destruir a minha casa e a tua casa. Eu não sei se você sabe disso, mas olha o que diz o versículo 24. Tendo Judá chegado do alto, olha para o deserto, procurou a multidão, e eis que eram corpos mortos, e jaziam a terra sem nenhum sobrevivente. O exército inimigo foi envergonhado pelo poder da oração, porque Deus foi exaltado, porque Judá se santificou, porque Josafá jejuou, porque ele orou pelo povo dele, e ele começou a agradecer antes de ver o milagre. Então eu quero te convidar a agradecer antes de ver o milagre. Fecha os olhos e começa a ver com os olhos espirituais os teus filhos rendidos aqui no altar do Senhor. Agradeça antes de ver, porque nós não andamos por vistas, nós andamos por fé. Os teus filhos rendidos no altar do Senhor, os teus filhos servindo ao Senhor na sua obra. Veja os seus filhos desejando descer as águas do batismo. Veja os seus filhos evangelizando, pregando. Agradeça pelo filho que Deus ainda nem te deu. Agradeça pelo ministério que Ele te colocou. Mas pastor, eu não estou vivendo ainda. Irmão, agradeça. Agradeça. Aliás, vamos fazer o exercício inteiro. Reconheça quem Deus é aí no teu lugar. Quem tu és, Senhor. Diga a Ele quem Ele é. Reconheça quem Ele é. O Senhor que me deu vida. Reconheça quem Ele é. Foi o Senhor que me deu esse trabalho. Reconheça quem Ele é. Foi o Senhor que me deu a oportunidade de estar aqui essa manhã. Reconheça quem Ele é. Tu és poderoso demais. Tu me tirasses do lamaçal que me levaria ao inferno e colocasse os meus pés sobre a rocha. Reconheça quem Ele é. Ele que tem te sustentado com a sua destra fiel. Reconheça quem Ele é. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito do Senhor. Não é pelo teu conhecimento, nem pelos teus relacionamentos, nem pelo curso que você fez, não é pelo salário que você tem, nem pelo negócio que Deus colocou na tua mão. É porque Ele é poderoso. Agora, além de reconhecer, peça perdão, irmão. Senhor, me perdoa, Pai. Eu tenho sido tão falho. Eu tenho deixado as tuas coisas em segundo lugar. Eu tenho negligenciado, Senhor, o chamado, a obra. Eu tenho pecado no falar. Diga para Ele qual é o teu pecado. Você tem pecado em ouvir conversas, então diga para Ele: eu pequei, Senhor, porque eu estou dando ouvidos que não deveria ouvir. Eu tenho olhado o que não deveria olhar. Eu tenho deixado o meu coração encher de coisas que não deveria.
peça perdão ao Senhor e se arrependa. E como aquela mulher prostituta, adúltera, vai sair daqui hoje e não vai repetir esse pecado de estimação. Não vai tropeçar na mesma pedra, não vai cair no mesmo erro, não vai cair no mesmo buraco, não vai. A maior autoridade do crente, a maior autoridade do crente não é orar em línguas, não é ter revelação. A maior autoridade do crente não é a pregação do evangelho. A maior autoridade do crente é dizer não para as tentações e para Satanás. Não vou cair nas tuas ciladas, não vou cair nas tentações, não vou tropeçar nos mesmos erros, não vou dar ouvido à minha carne. Essa é a maior autoridade do crente. E se você quer ter autoridade, ore, peça perdão, se arrependa, se santifique, interceda, diga o nome. Senhor, eu apresento a vida de Amaro no teu altar, Senhor. Senhor, eu apresento a vida de Marinete no teu altar. Apresenta a tua casa, a tua parentela. Eu apresento, Senhor, os meus cunhados, Eduardo, o Bruno. Eu apresento a Sueli, a Alessandra, a Delazi. Eu apresento a ti, Senhor, a minha família. Eu apresento os meus primos. Salva cada um deles, Senhor. Interceda, irmão. Eu apresento os meus tios, minhas tias. Eu apresento o meu sogro, Eduardo, a minha sogra, Marli. Eu apresento eles no teu altar, Senhor. Tu podes transformá-los, tu podes curá-los, tu podes salvá-los, tu tens poder para libertá-los, tu podes fazer o que homem nenhum pode fazer. Interceda, irmão, interceda, interceda, porque Deus usa o poder da oração. Deus usa a oração. Apocalipse capítulo 5 diz que enquanto nós oramos, o incensário do Senhor vai enchendo. E quando ele estiver cheio, Deus dá ordem aos anjos para a resposta das nossas orações. Tem irmão aqui que o incensário está vazio, mas você vai começar a enchê-lo hoje. 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 Peça ao Senhor por você. Senhor, abre as portas diante de mim. Sobre a minha casa, Senhor. Me dá a tua graça, Pai. Me dá, Senhor, ousadia, Pai. Me dá coragem, Senhor. Me dá saúde, Senhor, no meu corpo. Abençoa meu casamento, Senhor. Abençoa minha esposa, os meus filhos. Eu oro, Senhor, pelos meus clientes, pelo meu trabalho. Eu oro pelo meu ministério, Senhor. Faz o teu nome ser exaltado, Pai. Ore pela tua própria vida e diga: Senhor, arranca de mim aquilo que não te agrada. Arranca da minha vida aquilo que me atrapalha de servir. Arranca da minha vida relacionamentos, lugares, pessoas, coisas que me atrapalham de ouvir a tua voz. Não deixa, Pai. Não deixa as coisas piores acontecerem para que eu me renda ao Senhor. Mas não deixe de agradecer, irmãos. Agradeça. Obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã tão maravilhosa. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado, Pai, pelos pulmões em plenos pulmões te adoramos essa manhã. Obrigado por esse lugar, Senhor, onde o teu nome é exaltado. Obrigado, Senhor, pelo meu casamento. Obrigado pelo meu emprego, pelo meu trabalho. Obrigado pelos meus amigos. Obrigado pelos irmãos que o Senhor colocou no meu caminho. Obrigado, Senhor, pela vida do Davi. Obrigado por essa igreja. Obrigado, Senhor, pelos meus filhos. Obrigado, Senhor, pelo chamado. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que não volta vazia, mas que cumpre aquilo que o Senhor a designou. Amarrar o valente, ele está destruído. Obrigado, Senhor, porque eu já vejo os campos brancos, a colheita preparada, os milagres. Marque o culto de ações de graça. Marque no teu coração o culto de ações de graça antes de receber. E você vai dar grandes testemunhos das mãos poderosas do Senhor sobre a tua vida,
sobre o teu casamento, sobre os teus filhos. Obrigado, Senhor. Graças te dou, graças te dou, graças dou ao teu santo nome. Eu não me esquecerei de nenhum dos teus benefícios. Eu renderei graças ao Senhor por todos os teus feitos e por todas as tuas maravilhas. Eu viverei todas as bênçãos do Senhor aqui na terra. E Deus que começou a obra na tua vida, Ele vai terminar. O Deus que começou, Ele vai terminar. Espere, você ainda não está preparado para receber. Espere, Ele vai terminar. Não se canse de fazer o bem, porque no devido tempo você vai colher, se você não desanimar. Não se canse de fazer o bem. Você vai viver as promessas do Senhor. Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Deus prometido, Ele cumprirá. Ele cumprirá. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu pastor, e nada você vai sentir falta, porque Ele te supre todos os dias. Pastor, eu estou sem dormir. Senhor, tira a ansiedade desse coração, Pai. Tira a angústia desse coração. Faz a tua palavra do Salmo 4 ser uma verdade na vida da minha irmã. Em paz me deito e logo pego no sono. Em nome de Jesus. Que essa paz de Deus invada a tua vida essa manhã. E que você possa todos os dias andar no caminho da oração. No caminho da oração. No nome que está acima de todo nome. Nós ligamos aqui na terra. Está ligado nos céus. Se você crê nisso, dá um amém aí bem alto.